Malachi continua explicando: no mundo espiritual, as coisas não são como no mundo físico. As regras que governam o mundo espiritual são diferentes das regras que governam o mundo natural. Por exemplo, no mundo físico, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, mas essa regra não se aplica ao mundo espiritual. No mundo espiritual, as coisas são visíveis, assim como no mundo físico, mas de uma forma muito mais real. No momento certo, você poderá ver, Sofia. Seus olhos espirituais serão abertos, mas até lá, tenha paciência. Afinal, é o mundo espiritual que gera o mundo físico e não ao contrário. Prosseguiu ele, dizendo: podemos identificar crianças com potencial desde o nascimento, pois emanam energias diferentes. Malachi ressalta: Deus não faz acepção de pessoas para salvá-las. Ele salva a todos que se aproximam dele. Sua expressão muda quando ele fala de Deus, tornando a forma com que ele falava mais ríspida. Mas ele continuou dizendo: ele faz acepção para usá-las, não faz para salvá-las. Como disse, salva aqueles que se achegam a ele, mas para usá-lo, ele tem os seus escolhidos. Nossos guias também apontam os nossos escolhidos, mas ao contrário de Deus, não toleramos os fracos. Nosso lema é morte aos fracos. Ele olha fixamente para Sofia e acrescenta: você foi escolhida, Sofia, para algo muito maior. Sofia ficou intrigada com as palavras de Malachi, sentindo-se ao mesmo tempo atraída por tudo aquilo que ele falava, como se o oculto a chamasse. Ela se vê diante de uma escolha difícil: seguir em frente e buscar ainda mais poder. Era aquilo que o seu coração palpitava. A revelação das sombras. O dia aguardado finalmente chegou, marcando o início das aulas em grupo. Eu já estava atrasado com as minhas responsabilidades acadêmicas, mas a imersão na Irmandade me despertava um fascínio inegável. Durante o trajeto rumo à mansão, ele notou a minha inquietação em relação aos desafios universitários, como se ele lesse os meus pensamentos. Foi exatamente o que ele disse. Quais são as dificuldades que você está tendo na sua faculdade? Perguntou ele. Sem jeito, admiti que estava com dificuldade de gravar as matérias e com as correrias de tudo que eu tinha que aprender na Irmandade, estava com dificuldades na facul. Revelou que isso era algo simples de se resolver. Ele disse: utilizamos apenas uma pequena fração mínima das nossas capacidades cerebrais. Tudo que lemos e aprendemos é facilmente esquecido ao longo do tempo, mas as informações permanecem em nosso subconsciente. A chave, ele disse, é acessar esse conhecimento de forma consciente e trazer isso à tona. Ele me instruiu a ler e escutar na velocidade que eu quisesse, e depois repetisse algumas frases de encantamento que ele forneceu. Visto dentro tudo aquilo que Malachi já tinha me ensinado, eu sabia que daria certo. Então, não questionei muito, apenas decorei as frases de encantamento para fazê-las na hora certa. Minha curiosidade ficou, a partir daquele momento, outra, e fiquei curioso em relação a ele ter lido os meus pensamentos. E perguntei-lhe: como você sabia o que eu estava pensando? Com gentileza, ele respondeu: não posso ler os seus pensamentos, mas com os olhos espirituais abertos e a ajuda dos guias, podemos fazer muito mais. Malachi explicou. Cada pessoa no mundo espiritual emana uma luz única, como pequenos faróis, ele disse. Alguns brilham intensamente, enquanto outros têm uma chama diferente, com cores diferentes, nuances diferentes. Muitas cores que eu nem conseguiria explicar nas cores lógicas que conhecemos aqui no nosso mundo. Seus pensamentos, estado espiritual muda, a energia gerada por pensamentos intensos como preocupação, dor, sentimentos específicos, afeta áreas específicas do cérebro, criando uma luz ou energia diferente. Essas energias, elas representam palavras, coisas, sentimentos, podem ser codificadas. Os guias fazem isso com muita facilidade. Ele explicou. Ele disse que, se fosse uma máquina, por exemplo, teria que ser uma máquina muito poderosa para codificar cada mudança de cor, quantidade de energia liberada e traduzir tudo em uma linguagem compreensível. Ele disse: é aí que entram os guias, seres que possuem a sabedoria milenar e são capazes de identificar nuances, embora não possa prescrutar o íntimo da alma. Malachi deu um gole em sua bebida e continuou, explicando. Acesse o nosso perfil para a continuação, mas lembre-se, este é um conhecimento sem volta, sua mente nunca mais será a mesma.